Quer saber como cuidar do seu aparelho e conservá-lo por muitos anos? Preste atenção nesse vídeo que eu vou te ensinar. Primeiramente, para você ter uma boa adaptação do seu aparelho, você precisa usá-lo. Cada paciente tem uma adaptação diferente e é um processo que precisa ter muita paciência, pode demorar alguns meses ou muitos meses. Então, use e paciência. Muito cuidado com a água. Você não pode de jeito nenhum molhar o seu aparelho. Então, sempre tire para tomar banho, seja no chuveiro ou na piscina. Lembre-se de secar o seu cabelo e secar o suor, secar bem a sua orelha, para que não molhe o seu aparelho. Além disso, você sempre vai tirar o seu aparelho para dormir. Seja o seu sono da noite ou o seu cochilo da tarde, tire o seu aparelho, para não machucar também a sua orelha e não estragar o aparelho. Muito cuidado para o seu aparelho não cair, para ele não estragar, para não quebrar nenhuma peça. Caso isso aconteça, nos procure. E também cuidado com crianças, com cachorros e animais de estimação. Eles são muito sensíveis ao som do aparelho e eles podem pegá-lo sem você nem saber. Então, sempre que você tirar o seu aparelho do ouvido, coloque ele na caixinha que você ganhou quando recebeu, para que não corra nenhum risco. Por fim, é importante você saber que, infelizmente, o aparelho não é um ouvido novo. O aparelho tem sua função amplificar o som do ambiente e fazer todo o processo de refinar este som. O seu ouvido vai captar esse som que o seu aparelho está amplificando. Mas quem entende os sons sempre vai ser o nosso cérebro. Então, caso você ouça o som, saiba que é porque o seu aparelho está amplificando e o seu ouvido está captando esse som. Mas se este som não está sendo entendido, é uma questão cerebral. Então, você precisa usar o seu aparelho para ir se acostumando e a sua cabeça também ir voltando a se exercitar para saber refinar melhor e entender melhor este som que você está captando. Mais uma vez, para uma boa adaptação do aparelho, precisa usá-lo. Agora, vamos aprender como mexer no aparelho auditivo, sempre com muito cuidado. O seu aparelho, normalmente, ele vem de fábrica com 1 ano de garantia. É importante saber que toda assistência que você precisa para o seu aparelho é feita aqui no CEAL. Então, qualquer dúvida e qualquer problema com ele, entre em contato com a gente. O seu aparelho auditivo, ele tem um lado certo. O lado direito sempre vai ser representado pela cor vermelha e o lado esquerdo sempre representado pela cor azul. Então, coloque o seu aparelho do lado certo. Para que o aparelho funcione, ele precisa de uma pilha. A sua pilha pode ser a número 13 ou a número 312. Consulte o seu fonoaudiólogo para saber qual é o número certo da sua pilha. Tire o lacre da pilha e, para colocar no seu aparelho, você vai abrir o compartimento da pilha e colocar. O lado reto da pilha sempre vai ser o que vai ficar para cima. Ele é o lado positivo e vai ser encaixado desta forma no seu aparelho. Para que o seu aparelho funcione, ele não tem botão para ligar e desligar. Ele vai ligar quando você fecha a gaveta de pilha e ele vai desligar quando você abre a gaveta de pilha. Então, sempre que você tirar o seu aparelho auditivo
para dormir, para tomar banho, você precisa abrir ou tirar esta pilha do seu aparelho. Se o seu aparelho ficar com a pilha lá dentro, sem uso, vai estar gastando pilha, o aparelho vai estar ligado e corre o risco da pilha estourar e oxidar o seu aparelho. A adaptação do seu aparelho é feita através do tubo e da oliva. Este tubo e esta oliva são encaixados no seu aparelho desta forma. O seu aparelho vai amplificar o som do ambiente, que vai ser transmitido pelo tubo e chegar ao seu ouvido. Por isso, é importante fazer a limpeza deste tubo e desta oliva, já que pode ser que fique com cera. A limpeza é feita com um fio de nylon que pode ser passado por meio deste tubo que vai sair do outro lado com a possível cera. Se necessário, também pode higienizar a parte da oliva, se ficar com cera. A higienização da oliva pode ser feita com água, sempre lembrando de tirar o seu aparelho de perto e só lavar esta parte e secar bem. A cada 6 meses, você tem direito de fazer a troca deste tubo e essa oliva, ou se anteriormente houver necessidade. O seu aparelho auditivo pode ou não ter o controle de volume. Neste botão, você pode aumentar o volume do seu aparelho ou diminuir, empurrando para baixo. Lembrando que toda vez que você abre e fecha a gaveta de pilha, este volume zera, então precisa ser sempre feita a regulagem conforme necessidade. Caso o seu aparelho auditivo não tenha botão de volume, esse volume é feito automaticamente pelo seu aparelho. Caso haja necessidade, agende com o seu fonoaudiólogo responsável para ser feito esse ajuste pelo sistema do seu aparelho. O seu aparelho também pode ter um receptor no canal. Este daqui não tem, mas caso o seu tenha, o seu fonoaudiólogo vai te informar. O receptor no canal precisa de uma atenção redobrada, porque caso não tenha cuidado, ele pode queimar. E queimando o seu receptor, o seu aparelho para de funcionar. E a troca de um receptor é muito cara. Então, tome bastante cuidado e faça retornos regulares para a troca de filtro de cera do seu receptor, conforme o seu fonoaudiólogo te orientar. O seu aparelho auditivo pode ter ou pode não ter um botão para controle de volume. Para que você aumente o som do seu aparelho, é só apertar para cima, para diminuir, para baixo. Lembrando que toda vez que abre e fecha a gaveta de pilha, esse som zera. Então, precisa ser feita uma nova regulagem, caso necessário. Se o seu aparelho auditivo não tiver o controle de volume, esse volume e esse controle são feitos automaticamente pelo seu aparelho. Caso haja necessidade de aumentar ou diminuir, agende com o seu fonoaudiólogo para que seja feito no sistema e no programa do seu aparelho. Cada pilha possui uma duração diferente, então fique atento à numeração da sua pilha. Se a sua pilha for número 13, ela vai durar em torno de 12 a 15 dias. Se o seu aparelho usar a pilha número 312, ela vai durar em torno de 7 a 10 dias. E se o seu aparelho for de número 675, vai durar em torno de 15 a 20 dias.
Lembrando que o seu aparelho sempre vai te avisar quando a pilha estiver acabando. Pode ser com apitos, pode ser falando pilha, mas fique atento ao seu aparelho para que quando essa pilha acabe, você troque de pilha. Também, para uma boa adaptação do seu aparelho, precisa ser feito a regulagem. Para essa regulagem ser precisa, é necessário que você faça o exame da audiometria todo ano aqui no CEAL. E você precisa lembrar de agendá-lo com bastante antecedência. Junto com o agendamento da audiometria, faça o agendamento desta regulagem do aparelho. Assim, o seu aparelho vai estar sempre ajustado para sua perda auditiva, o que vai facilitar bastante a sua adaptação. Também, caso seja necessário, nessa mesma oportunidade, vai ser feito um novo pré-molde para um novo molde. Então, procure sempre o seu fonoaudiólogo para saber a sua necessidade. Caso você tenha alguma dúvida que a gente não falou aqui, entre em contato com o seu fonoaudiólogo. Marque, agende e vai esclarecer essa dúvida diretamente com ele. Nós estamos aqui para te ajudar, fazer com que esse processo seja mais fácil e tranquilo. Então, não deixe o seu aparelho de lado. O seu esforço é muito importante para que você tenha uma boa adaptação e possa viver bem com o seu aparelho auditivo.